Olá, gente, tudo bom? Saudações a todos e a todas que nos acompanham através desse canal. Na nossa conversa passada, nós destacamos sobre o primeiro modelo de administração do Brasil, administração política do Brasil, que Portugal encontrou, para colonizar o nosso território. E esse modelo, esse primeiro modelo de administração encontrado por Portugal, foi chamado de capitanias hereditárias. Nós destacamos na conversa passada também que essas capitanias hereditárias eram um modelo de administração política descentralizado. O que é isso, Nicolau? O modelo de administração política descentralizado significa dizer que o poder da administração colonial brasileira, ele era dividido entre vários capitães donatários. Destacamos também que esse modelo de administração política do Brasil, como sendo o primeiro, não surtiu o efeito esperado para Portugal, não deu certo rendimento, por vários problemas, mas nós também apontamos que duas dessas capitanias hereditárias acabaram, de uma certa maneira, dando certo. Por exemplo, São Vicente e Pernambuco. Os motivos que levaram essas capitanias a darem certo, de certa maneira, o principal deles tem a ver com a questão do desenvolvimento da cana-de-açúcar. E os motivos para que todas as outras capitanias hereditárias não surtisse o efeito esperado para Portugal está relacionado com a questão das dificuldades financeiras dessas capitanias, com a questão dos recursos que demoravam muito tempo para chegar nessas próprias capitanias, a distância entre essas capitanias e o centro administrativo da colônia era muito grande, enfim. Vários foram os elementos que contribuíram para que essas capitanias não vingassem. Também nós destacamos como principal elemento do fracasso dessas capitanias hereditárias estar ligado com a questão de que muitos dos capitães donatários que receberam a função da coroa portuguesa para administrar essas capitanias, muitos deles não chegaram a ocupar esses territórios, esses terrenos. Um deles, como a própria capitania do Ceará, que não chegou a ser ocupada pelo capitão donatário. Diante de todo esse cenário, nós destacamos que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, resolveu então adotar um novo modelo de administração da colônia brasileira. Enquanto as capitanias hereditárias eram um modelo descentralizado, ou seja, dividido os poderes entre os capitães donatários, esse novo modelo, chamado de governo geral, foi um governo centralizado e foi criado por Portugal a partir de 1548, com a finalidade de centralizar ainda mais a administração da colônia, de centralizar ainda mais o território brasileiro de forma, no que diz respeito à questão de administrar esse território. A sua implantação, ou seja, a construção do governo geral por Portugal, ela foi acompanhada através de um estabelecimento de uma ordem para que para que o governador geral construísse na colônia brasileira a sua capital. E foi aí que nós vamos testemunhar o surgimento da cidade de Salvador, na época no território chamado de Baía de Todos os Santos, para ser a primeira capital da colônia brasileira e, portanto, a primeira capital do Brasil, Salvador, no atual estado da Bahia. Eu lembro também que durante os governos gerais, durante os anos do governo gerais, o Brasil teve 3 governadores. Tomé de Souza, o primeiro, Mendes Sá, e Duarte da Costa. Esses governadores, eles passaram a gerir o Brasil, passaram a governar o Brasil de 1549 a 1572, ou seja, os governadores gerais
né, o governo geral como segunda forma de administrar a colônia brasileira, né, durou um pouco mais de 2 décadas, né, 23 anos. E depois também do insucesso do governo geral, né, teve, claro, mais êxito, tem mais sucesso do que as capitanias hereditárias, mas acabou, no final, sendo substituído por uma nova forma de administrar o Brasil. Então, depois do governo geral, que findou em 1572, o território brasileiro foi dividido em apenas 2 partes, né? Um governo mais ao norte, né, o governo do norte, e o governo do sul. Durante o governo geral, uma série de desafios, né, alguns deles que vêm desde as capitanias hereditárias, né? Então, durante o governo geral, muitos desafios fizeram parte dos governadores gerais. Né, muitos desafios, muitas questões complicadas de administrar o nosso país, fez parte também da administração dos governadores gerais. Eu lembro, por exemplo, como desses desafios dos governadores gerais, né, a primeira deles foi a construção de uma capital do Brasil, que a gente viu que foi Salvador. Eles também tinham o desafio de construir uma administração baseada em uma certa paz com os povos indígenas, que a gente viu teve muitas dificuldades durante as capitanias hereditárias, né? Os capitães donatários se envolverem em muitos conflitos com os indígenas, e o governador geral, né, queria construir a sua administração baseada em uma pacificação com os indígenas, ou seja, sem conflitos com os indígenas. E claro, fez parte também dos governos gerais a questão da expulsão dos estrangeiros, que já era um problema de longa data. Eu lembro que uma questão importante vista durante os governos gerais foi a questão da chegada dos povos jesuítas ao Brasil, né, tendo como principal líder Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega. Então, o governo geral, ele foi o segundo modelo de administração política do Brasil, né, do período colonial, em que os portugueses acabaram implantando esse novo governo a partir de 1548, né, por uma ordem, por um mandamento, né, do rei de Portugal, chamado de D. João III. Esse novo modelo político, né, ele substituiu o primeiro, chamado de capitanias hereditárias. Não só substituiu, mas veio também para uma complementação, né, para fazer com que algo que não tivesse dado certo durante as capitanias hereditárias viesse a não ter tantos problemas durante os governos gerais. E também porque a capitania hereditária não trouxe o retorno financeiro esperado para a coroa portuguesa. 3 grandes fatores fizeram ou levaram com que D. João III resolvesse implantar o governo geral. Quais são esses fatores que levaram D. João III, rei de Portugal, a construir o segundo modelo de administração política no Brasil, chamado de governo geral? O primeiro deles é que o comércio com as especiarias nas Índias já dava certos sinais de enfraquecimento. Portugal já não obtinha mais tão grandes lucros como tinha em outros tempos, através desse comércio de especiaria com a Índia. Então já houve um certo enfraquecimento, né? A questão de que Portugal fracassou no objetivo de construir um império na região do Marrocos, esse é o segundo motivo. E o terceiro, né, a Espanha estava adquirindo grandes quantidades de metais preciosos com suas colônias. Esses 3 fatores, eles são elencados, são ditos pelo historiador brasileiro Boris Faustus. Perfeito? Então, esses 3 fatores são elementos primordiais e que dão a contribuição e que faz com que haja a transformação por parte de Portugal da América Portuguesa em uma questão lucrativa para ele, Portugal, que até então não tinha. Então o Brasil, enquanto colônia, nos anos iniciais,
não deu e não dava sinais de lucro para Portugal. Então, com todos esses fatores que nós colocamos aí atrás, minutos atrás, nós vamos perceber que esses fatores, quando eles se juntam, permitem que Portugal tenha a visibilidade de transformar a colônia brasileira em um empreendimento, em um espaço que pudesse dar a Portugal grandes lucros, uma vez que os comércios com as especiarias lá na Índia já dava sinais de enfraquecimento. Então, Portugal ele vai optar pela centralidade da administração da colônia brasileira. Lembre-se que as capitanias hereditárias eram um modelo político descentralizado, ou seja, não há uma única pessoa que vai administrar aquela colônia, mas várias pessoas, ou seja, vários capitães donatários, como nós dissemos anteriormente. Já com o governador-geral, muda-se essa questão de descentralidade, de poder na colônia dividido, para centralização política, ou seja, o poder vai ser centralizado nas mãos do governador-geral. Só que para auxiliar esses governadores gerais, a coroa portuguesa vai criar outros cargos, com a função, com a responsabilidade, não só de auxiliar o governador geral, mas também de o ajudar, de contribuir na administração da colônia brasileira. Então, cria-se o cargo de governador-geral e, para auxiliar esses governador-geral, vai se criar mais 3 outros cargos, e eles vão ter a obrigação, de construir a administração política da colônia brasileira e fazer com que ela gere lucro. Mas não só isso, de defender a colônia brasileira de invasões de terceiros, ou seja, de defender a colônia brasileira de invasões de estrangeiros, por exemplo, franceses e espanhóis. Para a gente explicar como é que funcionava a administração da colônia brasileira a partir dos governadores gerais, que vai se criar o governador-geral e mais 3 cargos, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, esses 3 vão auxiliar o governador-geral, eu vou fazer aqui digamos assim, uma espécie de comparação de administração. Por exemplo, hoje nós vivemos em um modelo político chamado de democracia, onde as pessoas, através do voto, escolhem os seus representantes. Nos municípios escolhem os vereadores, que vão ser responsáveis pela elaboração das leis e por fiscalizar os gastos, de uma outra pessoa, de um outro poder, que é o executivo. No caso dos municípios, representado pelo prefeito ou pela prefeita. Perfeito? Então, nesse modelo republicano e nesse modelo de administração republicano, digamos assim, no município nós temos o prefeito ou a prefeita, e ele, para auxiliar a sua administração no município, ele vai nomear pessoas para certos cargos. Por exemplo, quem vai auxiliar o prefeito ou a prefeita são os secretários ou as secretárias. Então, tem o prefeito, então ele vai nomear secretário ou secretária de educação, secretário ou secretária de saúde, secretário ou secretário de agricultura e secretário ou secretária de infraestrutura. Tá bom? Então, os secretários e as secretárias vão auxiliar o prefeito na administração do município. A mesma coisa acontece no estado, onde o governador vai nomear secretários também. E esses secretários ou as secretárias vão auxiliar o governador na administração do estado. E nacionalmente, o presidente ou a presidenta vai também nomear pessoas para auxiliar na administração do país. No caso, enquanto estados e municípios são secretários, a nível nacional, nós temos o presidente que vai nomear ministros da agricultura ou ministra da agricultura, ministro ou ministra da educação, ministro ou ministra da saúde e assim sucessivamente. Ou seja, há uma pessoa que vai gerir
o município, que vai administrar o município, que vai administrar o estado e administrar o país, mas ele precisa de pessoas para auxiliar na sua administração. A mesma coisa aconteceu no governador geral como o segundo modelo de administrar o Brasil colônia. Ou seja, nós tínhamos o governador geral e ele vai ter pessoas para o auxiliar na administração da colônia. Essas pessoas, como nós temos agora há pouco, eram o ouvidor-mor, que era responsável, ficava responsável pela questão dos assuntos jurídicos, né, de natureza jurídica, e pela questão de aplicar as leis na colônia. Essa era a função do ouvidor-mor. Ou seja, tinha a natureza política, aliás, tinha uma natureza jurídica, e ele tinha a função de aplicar as leis na colônia. E nós tínhamos também o provedor-mor. Qual era a função do provedor-mor? Ele seria responsável pela questão dos assuntos relacionados às finanças públicas, ou seja, questão de mexer com dinheiro, né? E pela questão de controle do orçamento e arrecadação de impostos. Nessa época, a colônia ela funcionava basicamente, né, pela questão de arrecadação de impostos. A pessoa paga dinheiro, né, e esse dinheiro era responsável pela questão de fazer com que a administração ela fosse administrar. Tá bom? Essa era a função do provedor-mor. A função do provedor-mor estava ligada à questão de mexer com o dinheiro, de arrecadar impostos e tudo mais. E nós tínhamos uma terceira pessoa, um terceiro cargo, que era chamado de capitão-mor. Qual era a função do capitão-mor? Era fazer com que, aliás, era defender a colônia de invasões estrangeiras, tá bom? Principalmente defender a questão da colônia de invasões estrangeiras e também de conflitos fazer com que esses estrangeiros tivessem conflitos com os povos indígenas. Perfeito? Ok. O primeiro governador geral da colônia brasileira foi chamado de Tomé de Souza. O que foi que Tomé de Souza fez durante a sua administração? Um dos pontos importantes na administração de Tomé de Souza, que era um português, né, ele teve a principal tarefa de construir a capital da colônia. Então, essa capital da colônia brasileira, construída durante o primeiro governador geral, durante o governo de Tomé de Souza, essa capital brasileira foi chamada de Salvador. Tá bom? Salvador era uma região importante, uma região estratégica pelo próprio governador geral. Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, né, e junto com ele uma série de pessoas chegaram ao Brasil. A construção de Salvador, por exemplo, ela ocorreu a partir da retomada dessa capitania de Salvador, que estava sob o comando sob o comando de Francisco Pereira Coutinho. Tomé de Souza vem ao Brasil com aproximadamente 100 pessoas para o nosso país. Muitas dessas pessoas eram responsáveis por auxiliar Tomé de Souza, inclusive auxiliar também na construção da capital do Brasil, construção da cidade de Salvador. Outro ponto importante durante o governo de Tomé de Souza foi que ele implantou uma política de convívio pacífico com os povos nativos. Ou seja, Tomé de Souza implanta no seu governo uma ideia de que se possa conviver em paz com os povos indígenas, né? Que era um elemento importante do seu governo. Tá bom? Tomé de Souza, nessa ideia de fazer com que haja uma convivência pacífica com os povos indígenas, Tomé de Souza vai implantar uma ideia de que só era possível escravizar os indígenas se esses indígenas, digamos assim, apresentassem uma certa resistência aos colonos portugueses. Tá bom? Essa política, claro, de convivência pacífica com os povos indígenas, ela desagradou a muitos colonos, né, que queria escravizar todo e qualquer povos indígenas. Tanto aqueles que oferecessem resistência, né, quanto aqueles que
enfim, resolvesse de uma certa forma acatar as ordens sem questionar da coroa portuguesa. Tá bom? Junto de Tomé de Souza também vieram para o Brasil os jesuítas, né, que eram, na verdade, padres da Companhia de Jesus. Esses jesuítas, como nós já bem sabemos, eles foram os responsáveis pela questão da catequização dos povos tradicionais brasileiros, dos povos nativos, ou seja, dos povos indígenas. Tá bom? Então, o objetivo da Companhia de Jesus, o objetivo dos povos indígenas era justamente catequizar os povos indígenas, né? E catequizar, a gente sabe muito bem, que era impor a cultura portuguesa aos povos indígenas, fazer com que os povos indígenas adotassem a forma de falar, a forma de cultuar Deus do cristianismo, né? Ou seja, catequizar, no caso aqui, catequizar os povos indígenas era fazer com que eles esquecessem, com que os indígenas esquecessem a sua cultura, a sua forma de relacionamento com as divindades e tudo mais. Então, catequizar significa impor cultura, impor uma forma de visão de mundo que era dos portugueses e não dos indígenas. O plano de catequização da Companhia de Jesus com os povos indígenas, ele foi desenvolvido, né, implantado pelo próprio Manuel da Nóbrega, e consistia justamente em criar aldeias e fazer com que os indígenas se deslocassem para essas aldeias, né, e onde eles eram catequizados, né, e tudo mais. As etapas de catequização dos povos indígenas incluíam, inclusive, né, a imposição, né, do catolicismo à cultura indígena, né, o domínio do tupi, né, e tudo mais. Ou seja, como nós dissemos anteriormente, era impor uma visão de mundo, impor uma cultura portuguesa aos povos indígenas que já tinham a sua visão de mundo, que já tinham a sua forma de relacionar com as divindades e tudo mais. Durante o governo de Tomé de Souza ainda, destacou-se também a criação do primeiro bispado na cidade de Salvador. E o governador-geral também deu início, né, durante o governo de Tomé de Souza, deu início ao desenvolvimento da pecuária na colônia brasileira e contribuiu, inclusive, para a construção de mais engenhos no Brasil. Essa construção de mais engenhos no Brasil era a base para a escravização dos povos, não só dos povos indígenas, mas principalmente era a base para a escravização dos povos africanos. Perfeito? Os próximos governadores do Brasil foram Duarte da Costa e Mendes Sá. No governo de Duarte da Costa, o que é que nós podemos destacar? Né? A política de tratamento dos indígenas ela foi completamente alterada, enquanto Tomé de Souza construiu uma certa política de paz, de relacionamento de paz com os povos indígenas. O Duarte da Costa ele mudou essa política, né? Então ele permitiu que os colonos passassem a escravizar todo e qualquer indígena, né? E tudo mais. Já no governador de Mendes Sá, o que nós podemos destacar de mais simbólico, né, foi a questão, nos seus 14 anos de gestão, né, nos seus 14 anos de comando da colônia brasileira, foi a questão da expulsão dos franceses, né? Então, Mendes Sá foi responsável pela invasão dos franceses da Baía de Guanabara. Os franceses, inclusive, que chegaram a invadir a região brasileira a partir de 1555, criando, por exemplo, a França Antártica, né? Como resultado dessa expansão dos franceses da região brasileira, foi fundada, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro, a fim de proteger essa localidade e também outras regiões de novas invasões francesas. Perfeito? A atuação de Mendes Sá na questão da expulsão dos franceses foi, inclusive, uma obrigação que foi dada pela coroa portuguesa. Com a questão de Mendes Sá, nós chegamos, então, ao fim do governo geral, dessa nova forma de administrar o Brasil.
Mendes Sá, ele abandonou o cargo de governador-geral e a coroa portuguesa continuou com essa questão, né? E essa coroa portuguesa acabou notando algumas falhas durante esse governador-geral. E para isso vai implantar uma nova forma de administração da colônia brasileira. Vai dividir o nosso território, né, em dois: governo do norte, a capital fica sendo Salvador, e governo do sul, onde a capital fica sendo o Rio de Janeiro. Então, a partir disso, o Brasil vai ter duas capitais: Salvador, no governo do norte, e Rio de Janeiro, no governo do sul. Perfeito? É isso aí. Abraço virtual a todos e a todas.